Como ser um líder de excelência? Pergunta boa, não é? Quando se fala em liderança, há muito o que se pensar. São tantos testes, muitos e muitos e muitos treinamentos, imersões, coaches, mentors e por aí vai. Mas o que realmente é importante na hora de tomar uma decisão na sua equipe, na sua empresa? Eu sou Elisandra Cabral, consultora de negócios, e vou explicar isso direitinho para você. Vem comigo. Ao falar em liderança, o ponto mais importante é saber o embasamento para tomar a decisão. Ou seja, com base em que você vai tomar uma decisão. Pedir para alguém fazer alguma coisa, fazer com que a equipe chegue realmente à meta que é necessária e para que todos trabalhem em harmonia. O que você precisa saber? Você precisa de 3 elementos juntos: pessoa, tarefa e situação. Vamos falar de cada um. Primeiro, a pessoa. Quando você pensa na sua equipe, qual é a pessoa correta para executar aquilo que você precisa? Para isso, o líder tem que conhecer os seus funcionários. Ele tem que conhecer os seus liderados, para que ele tenha uma comunicação mais assertiva e que ele vá no ponto certinho da pessoa. E aí ela possa trazer para ele o feedback que ele está aguardando. Qual que é o feedback que ele está aguardando? A execução do que ele pediu. Para isso eu preciso saber me comunicar com as pessoas. Eu preciso entender os elementos da comunicação. Eu preciso entender os canais de comunicação, as mensagens. Eu preciso entender que há um emissor e que há um receptor. E que a mensagem será passada do emissor para o receptor, por um canal que tem que ser assertivo. Qual canal você vai utilizar? Você vai falar português? Você vai falar em braille? Você vai falar na língua de sinais? Você vai falar pela internet? É por escrito? É falado oralmente, por assim dizer? Qual canal você vai utilizar? E você tem que eliminar o ruído, que é tudo aquilo que pode atrapalhar essa comunicação. Então você tem a sua ideia, pega a sua ideia, transforma isso em palavras e envia essa mensagem por um canal, evitando os ruídos para a pessoa certa. E aí, essa pessoa que você escolheu vai te emitir um feedback, que é dizer a você se ela compreendeu ou não aquilo que é para fazer. Sabe qual a melhor forma de descobrir se ela compreendeu? Eu devia deixar no mistério para você escrever aqui no comentário. Escreve aqui no comentário agora qual a melhor forma de descobrir se a pessoa entendeu uma ordem que você deu. Escreveu? Então, vamos de resposta. Pergunte. Assim, Maria, você compreendeu aquilo que eu falei? Sim. Você pode me explicar, então, o que é para você fazer? E aí ela vai poder te responder o que é para ela fazer. E assim você vai conseguir avaliar se é ou não viável continuar aquela comunicação com a Maria. Ou se você terá que fazer algumas adaptações para que ela conheça realmente e saiba como executar aquela tarefa. Assim nós temos o nosso primeiro elemento cumprido. Você escolheu e conseguiu se comunicar com a pessoa mais adequada para aquela função que você quer que ela exerça. Depois disso, temos o segundo elemento. O segundo elemento é a tarefa. Para que nós possamos entender a tarefa, nós precisamos entender um pouco do que é o conceito de competência. Qual é o nosso conceito de competência, gente? Competência é chá. Sabe aquele negocinho que a gente bebe na Inglaterra, no Reino Unido, né? Chá, literalmente chá. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Chá. Você precisa saber se aquela pessoa com a qual você conseguiu se comunicar,
se ela é uma pessoa que tem um conhecimento necessário para executar aquela tarefa, para fazer o que é necessário ser feito. Você também precisa saber se ela tem o treinamento para fazer isso, porque não adianta só eu conhecer. Eu preciso saber executar. Para isso eu preciso de um treinamento, eu preciso de uma habilidade. Então ela tem realmente habilidade? Por exemplo, às vezes a pessoa conhece a inteligência artificial. Ela conhece, já ouviu falar do ChatGPT, já ouviu falar da Luzia, já ouviu falar do Leonardo IA e assim por diante. Mas ela nunca usou. Então ela não está treinada naquilo. E se ela não está treinada, como é que ela vai executar a tarefa? Ela precisa treinar. Ela precisa ir lá no ChatGPT, jogar informação, olhar. Por que não fazer também um curso para saber se aquilo realmente dá certo ou não? Qual a melhor inteligência artificial? Nós temos aí vários posts na internet falando das 50 melhores inteligências artificiais no país. E nós estamos, às vezes, aqui presos a uma. Então, é necessário saber qual a mais adequada para aquele tipo de tarefa, qual é a mais interessante. Nós temos inteligência artificial para quase tudo. É preciso saber qual a mais adequada para aquela situação, para aquela tarefa. E também tem que saber mexer. Se você chegar no ChatGPT, por exemplo, e falar assim, quem descobriu o Brasil? Ele vai responder, Pedro Álvares Cabral. Mas essa resposta é uma resposta simples, o Google podia ter te dado. É muito diferente de você colocar uma situação, colocar para ele qual é o treinamento adequado de uma pessoa que sabe mexer na inteligência artificial. Ela vai dizer assim, ChatGPT, estou fazendo um trabalho profissional para a minha empresa e preciso falar a respeito da história do descobrimento do Brasil, na qual um almirante português faz a descoberta. Quero a história oficial. Você pode, por gentileza, fazer um resumo dessa história em 4 parágrafos? E aí o ChatGPT vai fazer completamente o trabalho. Muito diferente. Ele não vai trazer para você só simplesmente Pedro Álvares Cabral. Ele vai falar que é um almirante português, que foi no ano de 1500, que foram 13 barcos veleiros, que foi do Rio Tejo para o mar, que saiu para comprar especiarias, que o rei falou para desviar um pouco do caminho, ele desviou do caminho, que acabou encontrando o Brasil, que ele chamou de Monte Pascoal, porque estava na época da Páscoa, e que o Brasil foi descoberto numa quarta-feira, dia 22 de abril. É uma resposta completamente diferente e muito mais eficiente. E aí você pode ir filtrando ainda mais as informações, pode pedir imagens, pode pedir que faça uma canção sobre isso, e você tem uma série de recursos a serem utilizados. Mas para isso, a pessoa não tem só que conhecer o ChatGPT, ela também tem que ter a habilidade de trabalhar nele. E além dela ter a habilidade, não adianta ela conhecer e ter a habilidade se ela não tem a disposição, que é a atitude. Ir lá e fazer, ir lá e testar, ir lá e fazer aquilo que você quer. Por isso, quando você for analisar para quem você vai dar uma ordem, como você vai tomar uma decisão, preste atenção na pessoa e preste atenção na tarefa, ou seja, na competência da pessoa para fazer isso. Além disso, você precisa avaliar mais um elemento. O terceiro elemento é a situação. Gente, a situação ela é definitiva nesse caso. Às vezes você está com a pessoa certa, com a tarefa certa, mas a situação não está certa. A situação vai te levar ao erro. Por exemplo, vamos supor que você tenha urgência em fazer algo. E aí você pega a pessoa certa, com a tarefa certa, mas não é uma pessoa que age rápido. É uma pessoa mais analítica, uma pessoa que demora mais, que analisa mais, que olha mais para os dados. O seu problema não vai ser resolvido. Você precisa de uma pessoa mais dinâmica, mais proativa, para conseguir resolver. Ou vai ter que montar uma
equipe, coloca o analítico junto com aquele que é mais dinâmico para que eles tentem trabalhar juntos. E veja se isso é viável. Para isso, você precisa conhecer a sua equipe e saber quem consegue trabalhar com quem. Outra situação. Você tem tempo, mas você precisa da perfeição. Agora sim, você precisa daquela pessoa que vai olhar detalhe por detalhe, a pessoa específica, a pessoa que segue a regra, a pessoa analítica, a pessoa cautelosa, que age de acordo com a conformidade. É claro que ela tem um prazo, mas a situação é diferente, consegue perceber? Por isso, gente, quando você vai executar qualquer tipo de liderança, independente do tipo de líder que você é, atente a esses 3 elementos. Você precisa combinar a pessoa com a tarefa e a situação. E eu espero ter te ajudado a melhorar a sua liderança. Se você gostou desse vídeo, aperta aí no joinha, clica no gostei e compartilha com os seus contatos para que juntos possamos melhorar a gestão das empresas. Conto com você. Meu nome é Elisandra Cabral e eu te vejo semana que vem.